Amém, glória a Deus. Então, nós estamos falando no GPs hoje sobre a visão apostólica e nos detemos no ministério quíntuplo. Então eu queria pedir que o pessoal da mídia colocasse lá Efésios 4, 11 e 12. 4, 11 e 12 de Efésios, é o texto clássico a respeito desse assunto. Eu não vou me prolongar, mas eu quero dar algumas direções bem simples, bem assim, superficiais até, mas que podem nortear um pouco o nosso conhecimento a respeito disto. O texto diz claramente lá, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Não avança, volta um pouco, volta para o 11. Isso. Quando o texto fala que ele designou, ele está se referindo à pessoa citada nos versículos anteriores. Aquele que subiu às alturas, desceu e trouxe dons aos homens. Preste atenção nisso. Nós temos aprendido de forma muito simples que Deus nos dá, através do Espírito Santo, dons espirituais. E Ele dá dons espirituais a nós, a cada um de nós. Repete comigo, a cada um de nós. Olha para o teu irmão e diz para ele, cada um de nós. Tem exceção não. A cada um de nós foi dado, né? A palavra de Efésios diz claramente isso. Mas esses dons espirituais não têm a mesma aplicação que estes aqui. E a pessoa a quem se refere o texto é a Jesus. Por isso nós entendemos, teologicamente, falar chique agora, né? Como dons de Cristo. Então nós temos os dons espirituais e nós temos os dons de Cristo. Para que são os dons de Cristo? Versículo 12. Pode ir. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, esses dons de Cristo, eles são colocados em pessoas de forma específica dentro da igreja, para a edificação do corpo. Para a edificação do corpo. E o corpo recebe dons espirituais para ação no mundo. Esses edificam o corpo, preparam o corpo para avançar no mundo, com os dons espirituais que recebem. Ok? Amém? Entenderam aqui? Então, Deus dá esses dons a pessoas de forma específica, para que possam exercer. Na semana passada vocês ouviram da pastora Esther falando sobre profetas, vocês vão ouvir mais à frente sobre os outros dons. Eu quero me deter apenas no apóstolo. Quando eu falo lá atrás sobre visão apostólica, você vai pensar, mas nós não temos que ter uma visão pastoral? Porque é aquilo que impregnou a nossa mente desde o século III, na era constantiniana, quando a igreja casa com o Estado, ela perde a perspectiva do apostólico. O que é a visão do apostólico? É a visão do avançar. Quando Jesus chama os apóstolos, Ele os chama para enviá-los. Eu vou falar já sobre isso, você vai perguntar sobre os 12, eu vou tentar falar brevemente sobre isso. Mas quando se refere aos apóstolos, essa palavra vem do próprio grego e tem a ver com latim e romanos, que vão enviar apóstolos, pessoas que vão estar cuidando de novas cidades para o Império Romano. Agora nós estamos falando, Jesus está falando de apóstolos que vão estabelecer igrejas, vão fundamentar igrejas e vão fundamentar o povo de Deus em meio ao mundo. Apóstolos. O que difere isso? Visão apostólica, visão pastoral. Como eu falei para você, veio a questão da visão pastoral, que tem a conotação de receber, de cuidar e de proteger. Nessa ação, que não é errada de forma alguma, mas ela é complementar, ela não é final, ela complementa a ação apostólica, ela não finaliza a ação apostólica. Por que eu estou dizendo isso? Porque a visão de receber, cuidar e proteger, fecha para dentro da igreja.
fecha e a igreja então se limita. Nós vamos cuidar desse irmãozinho porque ele tem problema, então vamos paparicá-lo, vamos cuidar dele porque ele tem que estar aqui e tal. Mas você não prepara ele na visão apostólica de ir. Ei, você vai se lembrar que a última palavra do Senhor Jesus para nós não foi vinde, foi ide. E a igreja precisa estar sendo preparada para ir. E não é numa visão, eu estou falando coletiva, pastoral, que isso vai acontecer, mas numa visão apostólica, de envio. A visão apostólica tem a ideia de alcançar a pessoa, discipular ela e enviar ela ao mundo, para que ela proclame aquilo que Jesus diz que todos nós, sem exceção e sem desculpa alguma para qualquer um de nós, a começar em mim, precisa exercer. Nós fomos comissionados a fazer discípulos de todas as nações. Então não é um grande benefício apenas discipular uma pessoa, eu preciso ser um discipulador de discipuladores. Essa é a ideia. Essa é a ideia que precisa ficar na minha mente e na sua mente. Não apenas discipular uma pessoa, mas ser um discipulador de um discipulador. Para que ele discipule outro, que discipule outro, que discipule outro. Enquanto eu já preparei esse aqui, enviei, eu já estou fazendo outro, e o outro também, e aquele. E isso tem a ver com a multiplicação. Eu estava falando de manhã. Aí vem a crise e o conflito, que não foi muito diferente na comunidade de Siloé, desde o princípio de entrarmos numa igreja em células, até hoje, né? Aquela crise para alguns GPs. Meu Deus, nós vamos multiplicar de novo, vou perder a comunhão, estava tanto com o irmão, agora não posso mais ficar. Gente, vamos dar um jeito de não convidar mais visitante para o nosso GP, porque senão o pastor vai fazer a gente multiplicar. Querido, não é eu que quero fazer você multiplicar. Não sou eu. Não sou eu. É o teu Senhor. E Ele não diz que você perde, você ganha. E é real isso, e nós só vamos saber disso quando experimentarmos. A coisa é, o Darlan alcança um amigo dele, essa seria a realidade natural de uma igreja apostólica. Ele alcança um amigo no serviço dele, e ele discipula esse amigo. Ele não vai pegar esse amigo, agora eu vou encaixar ele dentro de um GP na comunidade, porque ele é bem parecido com fulano de tal, então a gente vai colocar, ele mora lá perto, do horário dele bate com isso, tal. Não, ele é o pai espiritual, ele discipula essa pessoa, ele acompanha essa pessoa, e ele faz com que essa pessoa faça o mesmo com outra pessoa, como ele fez, levar a Jesus, discipular e enviar. E esse segundo aprende que ele tem que falar para o terceiro as mesmas coisas para que faça com o quarto, com o quinto. E daqui a pouco o Darlan tem um GP de filhos espirituais dele, que ele vai dar conta, netos, bisnetos, tataranetos espirituais que vão ser tratados por ele. Você está entendendo? Amém, gente? Talvez você não está gostando, não interessa. Você tem que ouvir o que Deus tem para o seu coração, e essa é uma palavra de Deus para você. Essa é uma palavra de Deus para você. Algumas coisas que Deus diz para mim, para você não ficar constrangido, eu não gosto não. Está falando, olhar para o seu pastor, tem coisa que Deus fala para mim, eu não gosto daquilo. Mas eu não tenho que gostar. Eu tenho que obedecer. Minha função não é não gostar do que ele está falando, ou questionar o que ele está falando. Pode acaso o vaso dizer ao oleiro que forma ele vai me dar? Ele dá a forma que ele quer para mim, ele é oleiro. Eu sou o vaso. E sabe, o oleiro sempre tem o melhor plano para a vida do vaso. O problema é que o vaso não entende isso e fica querendo, não, mas eu queria uma alça assim, eu queria que fosse mais redondinho. Não, você vai ser a melhor forma quando você deixar ele fazer na sua vida. Então tome posse disso, creia no que eu estou falando. Eu quero ser, como eu disse rápido nisso aqui. Eu sei que você vai falar, pastor, mas apóstolos eram apenas os 12 que Jesus escolheu. Eu vou dizer uma coisa para você. Contar um segredinho aqui. Para esse passado lá atrás, vou ter que falar para você, né? Presbiteriano reformado, ouvir um negócio desse para mim era, meu Deus do céu, eu não conseguia entrar na minha cabeça isso. Não entrava. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Você vai para Atos 14, eu não vou ler agora para você, mas você vai ver lá no texto que aqueles que estavam em Antioquia foram enviados, e o texto diz que foram enviados os apóstolos Paulo,
ok, Paulo, pastor, ele realmente, ele é o apóstolo que veio tardio, e Jesus falou com ele, 14 anos no deserto, Deus falou com ele. E Barnabé, opa, pastor, está aqui, não sou eu que estou falando, é Lucas quem está falando, Paulo e Barnabé, apóstolos. Assustou? Eu vou só ler mais um texto, tem mais outros, muitos outros, mas só esse, Romanos 16:7, eles vão falar de Andrônico e Júnias, lembra, né, quando Jesus chamou Andrônico e Júnias, ele estava passando na praia, Andrônico, siga-me, lembra? O estudioso da Bíblia, lembra quando ele chamou Andrônico e Júnias? Ele não chamou Andrônico e Júnias na praia, mas ele chamou Andrônico e Júnias para enviá-los. O que acontece aqui? Bagunçou minha cabeça, pastor. Aqueles 12 lá no início são o fundamento mesmo da igreja, fundamento dos apóstolos, como nós conhecemos no texto bíblico. Estes outros homens são enviados também por Deus, para estender o reino, estender a igreja. A diferença é que eles vão ter apenas a função, o trabalho, eles vão servir a Deus fazendo e realizando, para a glória de Deus, dentro desse grupo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Os outros você vai ouvir sobre eles, mas essa é a ideia para você entender. E é interessante que no texto de Efésios 4:11 nós percebemos isso, depois você vai para 1 Coríntios 12:28, Efésios 2:20 e outros textos, sempre o apóstolo é antes do profeta, e em todas as situações vai aparecer apóstolo e profeta, e em algumas situações acontecem de se colocar os outros, mas esses dois como alguém que são colocados para andarem juntos e fazerem as coisas acontecerem em termos de governo da igreja e de expansão da igreja. Eu e você entendemos muito claramente que é o apóstolo, e a gente vai olhar para o texto bíblico, Atos principalmente, você vai perceber que são eles quem são enviados e são eles que implantam as igrejas. Elas acontecem a partir do chamado deles, do ministério deles. Eles têm um chamado e eles são enviados de uma maneira muito especial. É o caso de Barnabé e de Paulo em Antioquia, em Atos 13, 1-4. Eles se tornam então fundadores, mas os fundadores não têm apenas a questão do iniciar, mas também de acompanhar o crescimento, de cuidar para que os fundamentos da fé permaneçam. Está na responsabilidade então desta pessoa que figura como apóstolo entre eles. Então ele luta pelo fundamento correto, pela permanência, para que junto com profetas, evangelistas, pastores e mestres levem a igreja à edificação. Ouça isso, Deus quer edificar a sua igreja. E quando nós falamos em edificação, eu e você sempre vamos nos lembrar de um imóvel, de alguma coisa acabada. Você olha para aquele prédio, olha que edificação linda, terminada, acabada. Mas sabe, a palavra no grego, ela não está falando de uma coisa acabada, ela está falando de algo em movimento, crescimento. E Deus quer que eu e você cresçamos nele. Daí eu quero entrar na palavra que eu quero partilhar com você hoje, as chaves para alcançar então esta maturidade espiritual. Deus quer que cresçamos. Como família de Deus e como corpo de Cristo, nós temos uma ação orgânica. Deus espera que nós cresçamos. Eu diria para você que a vida cristã, ela se manifesta, vamos dizer assim, em 3 estações. 3 estações. A primeira delas é a porta. A porta é o lugar por onde eu entro. É aqui que eu me comprometo com Deus através de Jesus. Na porta. Você se lembra? Jesus é a porta. Então eu entro por Ele. Eu entro por Ele para alcançar um alvo. O alvo da soberana vocação de Deus em Cristo, ser semelhante a Ele, o desejo do coração do Pai, para honrá-lo, agradá-lo e me relacionar com Ele eternamente. Esse é o alvo. Mas da porta até o alvo existe um caminho. E aí você vai lembrar de Hebreus, que Ele nos propôs uma carreira, uma jornada, é o caminho. Se a porta é um ato, o que é um ato?
Eu recebo Jesus como meu Salvador, meu Senhor. Eu quero ter a presença dEle na minha vida. Eu clamo a Jesus que Ele perdoe os meus pecados, que aquela obra da cruz possa me purificar e eu possa ser uma nova criatura. Ato, aconteceu. Você é uma nova criatura. Aqui, nós terminamos a carreira, estamos diante de Deus. Jesus nos transforma à semelhança dEle. Ato, aconteceu. Mas entre o alvo e a porta, existe um caminho, e isto é processual. O apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Eu e você podemos denominar isso de uma outra forma. Nós podemos dizer, nós precisamos passar por um processo de santificação. Nos assemelharmos a Jesus a cada dia. Então, há um processo de crescimento. Você nasceu, você não pode ficar estagnado na porta, você não pode ficar parado ali, você tem que crescer. Você tem que atingir maturidade. Foi isso que o pastor Luciano falou conosco naqueles dias, de atingir maturidade. Eu estava contando de manhã até de uma situação bem engraçada sobre maturidade, né? Lá em casa aconteceu um negócio bem interessante. Esses dias o Biel, o meu neto, chegou para o pai dele, para o Robson, e falou: papai, me dá um celular. O Robson disse para ele: não dou não. Papai, me dá um celular. Por que o senhor não quer me dar um celular? Porque você não tem maturidade. Ele ouviu aquilo, aí logo veio correr para mim: ô vovô, o que é maturidade? Porque ele queria o celular. Eu falei: maturidade, Biel, é uma pessoa adulta que já atingiu tudo que era necessário em termos de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, uma pessoa ponderada, sábia, que sabe conduzir a vida de uma forma plena. Parece que isso não satisfez muito, então ele foi para o YouTube. Teste de maturidade. Aí ele foi fazer os testes de maturidade no YouTube. E por coincidência, ele não fez sozinho. Tinha uma companheira para ele, a pastora Nana. Aí eles fizeram o teste de maturidade. O teste de maturidade do Biel deu que ele tinha maturidade para 25 a 35 anos. E o teste da pastora Nana deu de 20 a 25. O que significa... Não, teste para... Agora vai para ele, né? Vamos trocar o celular, dar o celular dela para ele. Sabe, não é esse tipo de maturidade que Deus está esperando encontrar em mim e em você, mas Ele espera encontrar em nós maturidade. Ele quer perceber em nós esse movimento em direção a Ele, porque maturidade para mim e para você é sermos semelhantes a Jesus. Esse é o alvo. Então é caminhar na direção da semelhança, sermos parecidos com Ele. Então eu pensei em algumas coisas que nós pensamos, né? Eu creio que são alguns erros relativos ao crescimento espiritual. O primeiro deles é a ideia de eu já estou lá. Não, eu já cheguei. Eu já vi muita gente na igreja, teve a ousadia de dizer para mim, né? Não, pastor, eu já sou uma pessoa madura. Já alcancei tudo, estou maduro o suficiente. Minha vida parece com a dos outros cristãos, então eu estou maduro. Negócio meio estranho, né? Porque você vai se comparar com alguns, é perigoso. Né? Tanto no sentido de que você pode não estar na estatura alta dele, quanto você pode estar na estatura tão baixa quanto ele tem. Porque eu tenho brincado com você, é uma coisa muito séria, né? Ainda não se inventou, embora eu creio que tenha pessoas se esforçado por fazer, cientistas já trabalharam provavelmente nessa pesquisa, mas não conseguiram fazer um espiritômetro, para chegar e medir qual a espiritualidade da Aline, né? Enfia aqui o negócio no braço dela, tanto de espiritualidade, não existe. A nossa espiritualidade, o nosso crescimento se dá na nossa intimidade. Repita comigo, intimidade. A intimidade com Deus vai revelando o quanto nós estamos crescendo. Quanto nós conhecemos dele é a medida do nosso crescimento. Então, não tem essa de eu já estou lá. Também não tem essa de é automático. Eu venho à igreja, ouço sermões, eu ouço mensagens, eu estou no GP, eu sou discipulado, eu sou crente há 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Ei!
Não é idade que define, ou não é faixa etária que define maturidade espiritual. Eu estava falando de manhã aqui de uma coisa que até eu me enganei, na verdade o Joãozinho está no Adolas. Eu estava falando para os irmãos de uma coisa que me incomodou. Eu fiquei tão feliz e fiquei tão incomodado. Porque teve um encontro dos Adolas, aí veio uma menininha que ela estava com um problema na perna. Ela era visitante, problema sério, mancando. Ela tinha um problema já, eu creio que congênito. Ela veio, o Joãozinho ficou incomodado com aquilo. O Joãozinho chegou perto dela, e aí os adolescentes tudo testemunhando isso. Incomodado com aquilo, ele falou, olha, você precisa conhecer Jesus, e falou de Jesus para ela, tal, e ela entregou a vida dela a Jesus, falou, eu te batizo agora, quer ser batizado, batizou, terminou. Aí que eu falei, ele pergunta para ela, escuta, você crê que Deus pode te curar agora? Menino, 12, 13 anos, você crê que Deus pode te curar agora? Eu vou orar por você. Eu creio. Aí nós ficamos todos estáticos nisso, né? Ele ora pela menina, diante de todos os adolescentes. Eles veem o Senhor operar na perna daquela menina um milagre. Ai, pastor, que coisa mais linda. Eu confesso para você que eu fiquei envergonhado. Estou até agora. Mas como é que pode, Senhor? O que tem de errado? Não com ele, comigo. Não sei se você está com essa incomodação. Eu estou. Eu não posso admitir, não que ele faça isso, eu não posso admitir que eu não faça isso. Não posso admitir. Como pode acontecer uma coisa dessas? Isso significa necessariamente que ele está... Você fala, pastor, mas é um adolescente. Pois é isso que me causa mais espécie ainda. No meio de uma geração de tanta oscilação, o menino resolve servir a Deus de uma forma integral. Ele não vai cair, pastor, ele não vai ter... Vai, ele é adolescente. Mas um adolescente que teme a Deus, e Deus está nos chamando para ser uma geração que faz a diferença como o Joãozinho tem feito na geração dele. Dia do pastor Luciano Subirá, ele pregando, termina, tal, o João está no telefone, eu chego perto dele, ele fala, pastor, estou com o Joãozinho no telefone, o que está acontecendo, João? O senhor não sabe, pastor. Ele acabou de batizar um homem de 38 anos, falou de Jesus para ele, o homem se entregou a Jesus, ele batizou ali mesmo, e agora diz que vai discipular o homem. Se nós não falarmos, as pedras vão clamar. Vão clamar. Ei, você precisa se desinstalar dessa zona de conforto. Está no tempo de nós nos mexermos, gente. Ei, 2000 anos e se passarem, nós estamos aqui. Vamos ganhar a nossa geração. Não vamos ganhar nada. Do jeito que nós vamos, não vamos ganhar nada. Deus está desafiando seu coração nesta noite a mexer-se, a tomar posição. Não tem essa de automático, eu cresço só porque eu estou dentro da igreja, porque eu convivo com os irmãos. Até o irmãozinho chega perto de mim, pastor, eu quero ficar perto do Senhor para ter a unção do Senhor. Que é isso? Fica perto de Jesus, cara. Se aproxima dele todo dia, é Ele que vai te dar a unção. É Ele que vai fazer com que você aconteça, mas você precisa tomar posição. Eu preciso tomar posição. Nós precisamos nos aproximar dEle definitivamente. Nós dizemos que cremos nele, cantamos, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. Mas isso se expressa na nossa vida? As pessoas estão sabendo disso. Ontem a Nana falou um negócio que foi revelador para nós lá no encontro. O pastor Davi estava lá conosco. Jocum está aqui, ó, gente. Cadê a Jocum aí? Aê! Jocum Joinville. Nós estávamos juntos lá. A Nana falou um negócio que eu sabia. Todos nós sabíamos. Mas caramba, que coisa. Nós dizemos que cremos no inferno, mas vivemos como se ele não existisse. Vivemos como se ele não existisse. Quantos amigos seus, quantos parentes seus, quantos vizinhos seus, quantos colegas de trabalho que não conhecem a Jesus. Eu não estou perguntando para você se você convidou ele para vir na igreja, eu estou perguntando a você se você falou do amor de Deus para ele, que pode ser que não dê tempo de ele vir à igreja, então que ele seja salvo lá,
Lá é o lugar de você falar. Lembra daquele movimento que eu falei? O movimento de Jesus não é vinde, é ide. É ide. Não há nada de errado em nós convidarmos pessoas para estar aqui. Nada de errado. Porém, o meu chamado, o seu chamado não é vinde, é ide. Nós vamos ao encontro deles, não é o contrário. Nós vamos atrás deles para falarmos do amor de Deus às pessoas. E isto acontece na implicação do crescimento, na implicação do entendimento. Eu me lembro do apóstolo Paulo, o cara estava tomado, ele estava em total simbiose, ele era Jesus, Jesus era ele. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é tomar Deus em intimidade. E Deus está disponibilizando isso a mim e a você. Ei, acorde, acorde. Ele disse para mim e para você: quando você quiser, você entra no teu quarto, fecha a tua porta e no secreto conversa com teu pai, que no secreto te ouvirá. Então faz isso. Faz isso. Você não precisa ser necessariamente conhecido dos irmãos, mas você precisa ser conhecido do Senhor, do lugar secreto. Você precisa ser conhecido dos momentos de intimidade com Ele. É ali que todo o poder, toda a graça, tudo aquilo que você precisa em provisão para uma vida santa diante de Deus, você vai encontrar. Então você precisa disto. Você precisa buscar crescimento, você precisa se envolver no GP, você precisa se envolver no discipulado, você precisa buscar crescimento. Isso não é automático. Isso precisa ser prioridade. Muitos de nós não têm prioridade. Alguns de nós, se fossem honestos o bastante para admitir o crescimento espiritual, para eles não é tão importante. Não é. Estamos muito focados. Eu já ouvi de irmãos: pastor, esse ano eu tenho que trabalhar com a minha empresa mais e mais. Todo ano tem que trabalhar com a empresa mais, gente. Nunca vai acabar isso. Acorda. Você precisa definitivamente depender de Deus. Sabe por que não está dando certo? Porque você não depende dele. Você não tem capacidade, com todo respeito, amado, amada, você não tem capacidade para tocar essa empresa. Não tem. Mas se você entregar na mão dele e cuidar do reino dele, que é o que ele disse para você fazer, você fica tranquilo que do teu negócio ele cuida. É demais coisa. E ele vai ampliar os seus horizontes, ele vai abrir portas para você onde portas não existem. Você não tem condições de abrir essas portas, mas ele abre. Mas você precisa confiar nele. Ei, volte aqui. Nós somos cristãos. O justo do Senhor vive pela fé, não pela razão. Ah, pastor, mas é que a maioria das pessoas... Que maioria das pessoas? Você tem que ouvir o Senhor, tem que ouvir a palavra de Deus, você tem que ouvir o seu Deus, aquele a quem você entregou sua vida. Ele prometeu que cuidaria de você, então deixa ele cuidar. Confia nele. E cuida das coisas que ele está chamando você a cuidar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas, todas elas, serão acrescentadas a você. Sabe, às vezes eu fico pensando que nós só queremos ir para o céu um dia, né, lá. Mas por enquanto queremos ser deixados aqui sem incomodação, né? Acorda, gente. Definitivamente eu creio que Deus está levantando uma geração, essa geração que nós vivemos, para fazer acontecer. Nós vamos, os nossos olhos, se crermos, vão ver coisas inomináveis. Os livros não escreveram, mas você precisa tomar posse disso. Deus quer usar a sua vida para isso, Ele quer usar você para isso, Ele quer usar o seu potencial de vida para fazer o reino dele se expandir. E enquanto isso Ele vai cuidar de você, tenha certeza disso. Vai cuidar da sua família, vai cuidar dos seus negócios, vai cuidar dos seus bens, vai cuidar do seu lazer, vai te dar o descanso, tudo que é necessário, enquanto você descansa nele. Então qual seria o caminho para o crescimento espiritual? Eu me lembrei, ontem nós estávamos compartilhando com os pastores, isso me inspirou. 1 Timóteo 4, 15 a 16. Olha o que Paulo diz a Timóteo, quando ele está instruindo Timóteo. Timóteo, para você ser um homem de Deus, você precisa tomar alguns cuidados, você precisa crescer. Você não pode ficar nessa estatura, você tem que tomar providências na sua vida. Quais providências? Seja diligente nessas coisas que ele citou, de aproximar-se de Deus, de intimidade, de oração, de envolvimento com a igreja, do serviço do Senhor e tudo mais. Dedique-se inteiramente a elas.
para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Há um caminho para esse crescimento, da porta, caminho até o alvo. Algumas atitudes que eu e você precisamos tomar, eu diria que são duas que esse texto mostra. A primeira delas é que nós temos que estar atentos. Atenção. Seja diligente. Preste atenção. Eu estava falando muito aqui com você sobre isso. Preste atenção. Você está ouvindo o pastor falar há tanto tempo. Preste atenção. Preste atenção. Deus está falando tantas coisas nos nossos dias. Ele está na disposição de realizar tantas coisas. E alguns de nós falam, o que está acontecendo aí? Por que está assim? Que coisa estranha isso na igreja. Que coisa esquisita que está acontecendo. Você não está atento, você não acordou, cara. Ouça o que ele está dizendo, preste atenção. Seja diligente, seja uma pessoa que acompanha isso com muita instância. Atente bem para a sua própria vida. Atente bem para a doutrina, preste atenção. O mundo caindo à sua porta, ao seu redor, e você não presta atenção. Acorde e desperte. Eu estava falando lá atrás sobre a questão da igreja apostólica, e há um fato histórico muito interessante. Eu fui um pastor presbiteriano, sou tataraneto, sei lá mais o que, de presbiteriano de pai de mãe e de pai. E como toda igreja tradicional, no tempo em que eu era pastor lá, e mesmo na minha infância, se eu ouvia falar de uma igreja que tinha 150 membros, a gente soltava até fogos na rua, porque, meu Deus, a igreja cresceu demais. Era um negócio absurdo, assim, né? Falava em construir uma igreja, aquele negocinho assim, eu lembro de uma igreja que eu era o presidente do presbitério, a igreja ia construir. Eles tinham uma igreja um local de auditório que cabiam 50 pessoas. Eles aumentaram a igreja, gente. Aí eu fui lá para fazer a inauguração da igreja, cabia 70 pessoas. Falei, meu Deus, o que vocês estão pensando da vida, né? Eu não entendi aquilo. Eu estou sendo sincero com você agora. Bem, aí eu estava num congresso da Vinde. Um pastor na minha frente, 2 pastores na fila do almoço conversando lá. A minha igreja deve ter 120 membros. Eu achava que estava arrebentando, né? 120 membros, um negócio absurdo. E aí os dois discutindo na frente, aí que eu fico indignado mesmo, né? Um falando, poxa vida, eu estou tão indignado, não sei o que acontece com a minha vida. Minha igreja tem 400 membros. Aí o outro, não, porque, sabe, eu também estou sofrendo, a minha igreja está só com 600 membros. Eu falei, o que é isso? Eu estou falando tudo isso para você, repare historicamente isso, anos 70, 80, 90. O que será que está acontecendo? Deve ser os pastores dos nossos dias, ou quem sabe as estratégias que estão sendo usadas. Se você sair da nossa comunidade, você não precisa andar muito para encontrar igrejas tranquilamente com mais de 500 membros, tranquilamente. Se você sair da nossa cidade, você vai encontrar de 1.000, 5.000, 10.000, tranquilamente no nosso país. Se você for para a África, você vai encontrar igreja local de mais de 1 milhão de membros. O que está acontecendo? Há um mover de Deus sobre a igreja no mundo. E essa situação do apostólico nos leva a isso. Preste atenção. Preste atenção. O crescimento que nós temos experimentado como comunidade de Siloé, eu tenho dito isso para você com todas as letras, não tem a ver comigo. Não tem a ver com a Nana. Não tem a ver com a Esther, não tem a ver com o Tiago, não tem a ver com as nossas estratégias, não tem a ver com os supervisores, os coordenadores, os apacentadores, não tem a ver. Eu diria que se tivesse a ver, seria sofrível. Mas graças a Deus não tem a ver conosco. Ele está agindo no nosso meio de uma forma poderosa, como nunca fez na história. Há um lavar de Deus mesmo, um varrer de Deus nas nações. Eu quero participar disso.
E é um tempo que eu não posso mais me acomodar, eu não posso mais estatizar, estagnar, eu tenho que prestar atenção, ouvir e seguir o que o Mestre está dizendo para mim, o que Ele está dizendo para você. Então preste atenção. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. A segunda coisa, você precisa de devoção. Dedique-se inteiramente a elas, perseverando nesses deveres. Versículo 16. Isso exige esforço, exige tempo, dedicação, não é opcional. Sabe, essa coisa de crente que ora a Deus só na hora do almoço, Senhor, obrigado pelo alimento, em nome de Jesus, amém. Acabou, querido. Nós estamos no tempo de buscarmos o Senhor no secreto, de conhecermos a Ele, de você ter a ousadia de dizer, o pastor conhece, mas eu vou buscar, talvez eu vá conhecer mais do que ele, porque eu vou mergulhar em Deus. Eu estou te desafiando. Na verdade, não sou eu quem te desafia. Eu tomo essa palavra mesmo do Espírito Santo sobre você, te desafiando, te encorajando. Sai do teu lugar. Deus quer promover crescimento, maturidade em você, semelhança com Jesus. Mas não é estagnado, parado, quietinho ou confortado na sua vida familiar, na sua vida profissional, que as coisas vão acontecer. Você precisa se mobilizar. Você precisa andar no ritmo do Senhor. Então, você precisa de atenção e você precisa de devoção. Por que você precisa disto? O objetivo desse crescimento é muito justo e é muito correto. Não tem a ver comigo, novamente, não tem a ver com você, tem a ver com Ele. A primeira coisa é que Ele quer nos fazer semelhantes a Jesus. Versículo 15, para que todos vejam o seu progresso. A oração de Jesus é que as pessoas pudessem olhar para nós e glorificar o Pai. Então é isso, eles só vão glorificar o Pai quando eles verem em nós o Salvador. Não é para ver o Evaldo, é para ver Jesus. Não interessa o Evaldo se prega bem, mal, pouco, muito, não interessa. Isso não interessa. Ele precisa ser erguido e conhecido. E a minha vida e a sua vida precisa espelhar a vida dele. E olha, ele está disposto a isso. E ele disponibilizou tudo o que você precisa. O apóstolo Pedro diz que tudo o que você precisa para isso acontecer já foi dado nele. O Espírito Santo está disponibilizado para ficar 24 horas por dia com você, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, até a consumação dos séculos, para que você seja alguém semelhante a Jesus. Ele quer forjar isso em você. Creia no que eu estou dizendo, tome posse disto. Essa deve ser uma incomodação santa na sua vida. Eu sei que algumas pessoas talvez estejam até incomodadas com o que eu estou falando, e amém, glória a Deus, aí cumpriu-se o que Deus queria. Quero que você fique muito incomodado, até que você abra o teu coração para o que Deus quer realizar através de você e na sua vida. Então Ele quer que nós cresçamos para sermos como Jesus, Ele quer que nós cresçamos para vermos pessoas salvas, é o que o texto diz. Você salvará aos que o ouvem, você salvará a si mesmo. Confiança em nossa salvação, confiança, e ao mesmo tempo a autoridade de testemunho aos outros, para que eles conheçam a Jesus. Sabe, todo esse temor que povoa o meu coração, o seu coração, mas será que eu falar para aquele meu parente, ele vai ouvir? Já falei tantas vezes. Queridos, o Espírito Santo de Deus é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não sou eu, não é você. Não são os seus argumentos teológicos, doutrinários, seu conhecimento bíblico, que vai mudar qualquer coisa. O que você tem que fazer da parte de Deus é ser o arauto. Você fala e o Espírito faz. Você fala e o Espírito faz. Você fala e o Espírito faz. E é isso que precisa acontecer. E você precisa crer. Pastor, mas o senhor não tem ideia. Meu marido é uma pessoa que não teme a Deus. Há muitos anos que está nessa coisa. Pois eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você crer hoje, você vai ver a glória de Deus. Hoje você vai ver a glória de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Nós declaramos isso, mas não cremos nisto. Hoje eu estou desafiando quem é que vai crer. Quem é que vai crer que as coisas estão mudando mesmo, porque há uma insurreição nos porões da nossa história. O Espírito Santo, os anjos do Senhor estão movendo céus e terra,
para que o reino do Senhor avance, e Ele quer usar os seus filhos e as suas filhas como agentes dessa transformação. Mas não é gente acomodada, não é gente estagnada, não é gente parada, é gente que se move em direção ao crescimento, vai em busca do Senhor, busca o Senhor incessantemente, confiantemente, convicto de que Ele vai prover tudo o que você precisa, independente da sua dúvida, do seu medo, da sua incerteza. Ele continua sendo fiel para prover a sua vida. Então, finalmente, qual é a prova tangível da sua devoção e atenção a esta palavra? Você tem sido uma pessoa atenta? Você tem sido uma pessoa devota ao Senhor? Alguém que se tem devotado mesmo a Deus? Sabe, eu não estou perguntando se você quer ser apacentador, se você quer ser coordenador, pastor, missionário. Não estou perguntando isso. Jesus não perguntou isso para você, nem tinha isso. Não tinha. Nós inventamos isso. O que Ele está perguntando para mim e para você é se você quer segui-lo mesmo. Se você quer ser semelhante a Ele. Sabe, diante desta palavra, surge uma incomodação no seu coração, surgiu já na minha. No meu coração. Eu sou a pessoa que está primeiro aqui na frente para dizer para Ele: Senhor, eu tenho um monte de medos e incertezas, mas eu estou desesperadamente desejoso de agradar o Teu coração. E eu creio que o Senhor pode transformar a minha vida, eu creio que o Senhor pode me usar, eu creio que o Senhor pode me usar com sinais e maravilhas, o Senhor pode me levar à salvação de pessoas, o Senhor pode me fazer um vaso mesmo nas Tuas mãos. Você quer ser um vaso? Feche os teus olhos, eu quero orar com você.